Olá, aqui é o Manuel Augusto do Núcleo Terapêutico Sinapse e seja bem-vindo mais uma vez a esta série de vídeos que nós estamos explorando o tema pré e perinatal. Os impactos, traumas e choques que aconteceram nesse período da nossa vida, os impactos imensos que eles têm na nossa vida hoje. Você já sabe que eu sou um apaixonado por esse trabalho, por esse tema. Eu espero um dia fazer desse trabalho 70% do meu trabalho, trabalhar 70% do tempo nesse território, porque eu não percebi mudanças tão profundas em minha vida quanto trabalhar nesse território. Eu não vi transformações tão profundas acontecerem na vida das pessoas quanto dos clientes que eu acompanhei nesse trabalho, de outras histórias e de outros casos que eu já testemunhei de trabalho feito nesse período de nossa vida. Realmente é um trabalho que traz muitas transformações. Se você não viu o primeiro vídeo, eu realmente recomendo que você veja, tem informações valiosíssimas lá e eu vou dar uma continuidade. Então é fundamental que você veja o vídeo anterior se você realmente quer se aprofundar como os traumas e choques pré-natais estão e podem influenciar a sua vida hoje, tá? Lembrando que esses vídeos, eles não têm o intuito de nenhum tratamento, ok? Mas é apenas um catado de informações aí, eu tô fazendo um grande resumo aí de informações do período pré e perinatal através de estudos que eu fiz e de vivências e de observar outras pessoas trabalhando nesse território, tá? Então tem apenas o intuito de trazer informações que eu acho que são informações valiosíssimas e são fundamentais. Caso você queira trabalhar isso com você, procure um profissional que realmente conheça desse território, que ele vai poder te ajudar e fazer intervenções aí muito maravilhosas na sua vida. Então, no primeiro vídeo a gente falou sobre o primeiro trimestre, então nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre o segundo e o terceiro trimestre, tá? Então, o segundo trimestre, o principal dele é o seguinte, no primeiro trimestre o nosso corpo se desenvolveu, e chegamos ao segundo trimestre, o corpo está praticamente desenvolvido, embora muitas partes tenham de amadurecer, ok? Mas o segundo trimestre, os nossos órgãos principais estão já protegidos de traumas e choques, porque não estão em fase crítica de desenvolvimento mais, e o que toma conta do segundo trimestre é a emergência espiritual. Lembrando que todo esse material que o criador da psicologia pré-perinatal, William Emerson, descobriu foi através de centenas de milhares de regressões que ele fez e acompanhou outras pessoas fazendo estudo de embriologia e combinando essas informações, e hoje nós temos evidências científicas o suficiente que comprovam tudo isso, Então, realmente, no segundo trimestre é essa emergência espiritual. Então, o que é isso? É a conexão do bebê com o espírito, porque o espírito agora tem um templo para habitar. Então, ele precisa fazer essa conexão com o espírito, A alma e o espírito estão, ainda que estejam conectados, estão separados e precisam entrar no corpo. Então, se você é uma mulher que está grávida aí no segundo trimestre, tudo que o seu bebê necessita é muita paz, quietude, talvez oração, isso seja muito benéfico, Não pedindo nada, apenas em um estado meditativo, isso realmente pode beneficiar muito esse processo do segundo trimestre, É muito interessante o que as pessoas relatam em regressões a esse período. Eu particularmente experienciava algo que era difícil transcrever em palavras, era apenas uma força muito maior, e dependendo da cultura, a pessoa relata como uma conexão com o Espírito Santo, uma conexão com o divino, com Deus, a força da Kundalini, do Chi, Então realmente é uma conexão com a força espiritual.
Uma outra caso bem interessante é que William Emerson, ele regrediu centenas de americanos, de crianças americanas nesse período do segundo trimestre, e a cultura prevalecente nos Estados Unidos é o cristianismo como religião, né? E só que aquelas crianças, uma grande porção, uma grande maioria delas, quando voltavam das regressões, era pedido que elas desenhassem o que elas vivenciaram, e aquelas crianças desenhavam pessoas com 8 braços, pessoas com tromba de elefante, né, que se assemelhavam muito a deuses hindus. E o curioso foi que ele também regrediu centenas de pessoas, de crianças indianas, e lá não prevalece o cristianismo, né? E quando elas voltavam das regressões, era pedida que aquelas crianças desenhassem também o que elas haviam vivenciado, e muitas desenhavam homens pendurados numa cruz. Então você já começa a fazer a relação disso, né? Que essa conexão espiritual não requer religião, mas é uma conexão com uma força maior e simbolizada, né? Porque talvez captada por esse inconsciente coletivo, os símbolos, nomes, mas a experiência é muito interessante, né? Eu pude vivenciar assim e realmente é muito incrível. Eu já pude testemunhar outras pessoas vivenciando. Então o que acontece no segundo trimestre é assim, que o feto ele já carrega aqueles traumas e choques provenientes do primeiro trimestre, né? Aquilo já vem acompanhando ele. Então quando ele começa a entrar naquele processo de quietude, de conexão, quando ele está realmente se acalmando, né, e entrando no espírito, aquelas experiências dos traumas e choques do primeiro trimestre vêm e obstruem essa conexão. Então, é muito comum ver as reações, né, pessoas muito conflituosas aí com religião, com raiva, expressando raiva na religião, confusão, encontrando a religião certa, e passam por muitas assim. É um desses sintomas de que alguns choques, traumas, muita coisa aconteceu ali no segundo trimestre que tem relação com a pré-concepção. Mas isso eu não vou falar nesse vídeo, eu vou falar num próximo sobre a pré-concepção, porque o segundo trimestre já é uma recapitulação de traumas lá da pré-concepção. Então é muito interessante. E teve tinha uma criança, né, de 4 anos, e ela tinha um comportamento assim, ela agredia outras crianças, ela batia, puxava o cabelo, xingava, cuspia. Realmente era difícil de socializar, né? Por mais que os pais fossem gentis, amorosos, e levassem ela a vários psicólogos, né? Aquele comportamento não cedia. Então, o curioso foi que quando ela foi regredida ao segundo trimestre, antes disso também ela fazia desenhos de que Deus era uma pessoa, um buraco negro, uma pessoa ruim, e ela desenhava de preto e desenhava flechas sendo atirada para o céu e dizia que odiava a Deus, né? E uma criança de 4 anos, ela é simplesmente espontânea, ela fala o que ela pensa, o que ela sente. E depois daquelas regressões, daquele trabalho feito com ela, né? Então ela pôde perceber que era um período que os pais estavam brigando muito, os pais eram muito amorosos e sempre foram, mas naquele período, justamente no segundo trimestre, o pai havia perdido o emprego, então haviam muitas brigas, né? Não havia agressão verbal, física, mas havia agressão verbal por conta da condição financeira, né, que estava acontecendo ali. Então é como se a criança também ficasse brava com Deus por tudo aquilo que estava acontecendo, e ela adotou aquela raiva dos pais, né? Então é muito interessante isso, que depois que aquele trabalho foi feito, aquele comportamento dela sumiu, ela passou a se relacionar com as pessoas de uma forma muito tranquila, né? E os desenhos e o que ela falava em relação a Deus havia mudado muito, já era tudo muito claro. Ela dizia, ela expressava que ela gostava muito de Deus e que agora ela rezava para Deus, porque antes ela tinha raiva. Enfim, era uma criança de apenas 4 anos, né? Tem um outro caso de uma pessoa que estava apresentando alguns sintomas, né, e na profissão, não estava conseguindo desempenhar muito bem, era um artista e também tinha muitos conflitos com o mundo espiritual e era muito preocupado com a irmã o tempo inteiro, né? Então ele foi regredido até o segundo trimestre
E era um período em que a irmã tinha 4 anos, enquanto ele estava ali na barriga da mãe no segundo trimestre, e a irmã pegou uma doença muito grave e estava com risco de morrer. Então foi um período assim que toda a família estava envolvida naquilo. Então ele relatava naquelas regressões que ele via uma lua linda e era uma paz, era uma tranquilidade, mas de repente vinha uma nuvem e um sentimento de preocupação, e ele via a irmã lá fora e tudo aquilo que estava acontecendo, e aquilo perturbava muito ele, enfim. Então, na medida que esse trabalho foi sendo feito, e depois ele começou a relatar que aquelas experiências com a lua, aquela coisa maior, aquela conexão havia voltado, né, aquela necessidade de preocupação com a irmã que ele tinha, que ele carregou através da vida de forma desnecessária, porque às vezes chegava até a ser absurda, ele já tinha abrido mão daquilo, não tinha mais aquela necessidade, e começou a ser um artista muito reconhecido pelas pinturas da lua, sobre perspectivas da lua e luzes que ele fazia. Então realmente são histórias aí que nos fazem refletir muito, né, dos impactos dos traumas intrauterinos. E agora a gente vai falar um pouquinho do terceiro trimestre. Mas antes de eu te falar do terceiro trimestre, eu quero falar assim que ao longo dos 3 trimestres muita coisa pode acontecer, né? Muitos choques, muitos traumas externamente, o que a mãe passa e o que está acontecendo lá dentro, né? Porque, por exemplo, existe algo que nós chamamos de a perda do irmão gêmeo, né? Então, isso pode acontecer em muitos estágios e não necessariamente uma pessoa pode perder um irmão gêmeo e nem saber, ou seja, os pais nem saber que ele ou ela perdeu um irmão gêmeo. Então, em regressões, isso é muito comum perceber, e Emerson, né, que é o criador da psicologia pré-perinatal, William Emerson, ele alega que 40% das pessoas, existe uma porcentagem de 40% que tem perda de irmão gêmeo. E existe até um documentário do Nat Geo que documentou isso em 8 capítulos e falando sobre a síndrome do gêmeo desvanecido, e hoje se sabe, através de exames minuciosos na placenta, pequenos calos que são embriões que não se desenvolveram, que não se formaram, e geralmente a placenta ela é descartada. Então realmente não tem como saber. A mãe, mesmo que a mãe não saiba que estava lá, que cresceu 2 fetos dentro da barriga dela, a experiência de quem ficou e do outro que partiu, vindo lá desde a pré-concepção, é um choque muito grande, né? Quem já experienciou isso realmente sabe, né, que os professores e os místicos, né, e os professores dessa área costumam dizer que é uma das maiores dores que um ser humano pode enfrentar. Eu tive uma perda de irmã gêmea dentro do útero, eu precisei de muito trabalho e não sei quanto mais eu vou precisar ainda para realmente processar tudo isso. É claro que hoje não é mais como quando eu descobri, mas muito da minha vida começou a fazer sentido, né? Porque existem características que a pessoa carrega na vida adulta quando tem a perda de irmão gêmeo, por exemplo. Então é uma tristeza, um luto muito profundo que você não sabe de onde vem, aquele chorar, é um pesar que você não consegue identificar, uma solidão tão profunda, o sentimento de ter perdido algo, como se alguém tivesse morrido e de fato na vida ninguém havia morrido, e é uma busca por encontrar na vida adulta, em outros relacionamentos, aquele gêmeo, aquela gêmea perdida, né? Aquela pessoa em outros. E é claro que, então, isso é ineficiente, né? Então, muitas pessoas desenvolvem múltiplos relacionamentos, ou não conseguem se conectar a outras pessoas, sempre não é bom o suficiente, ou falta algo, ou não é essa pessoa certa, porque está procurando, no fundo, aquele irmão ou irmã gêmea que perdeu. Então, realmente é uma ferida muito profunda, que a gente costuma chamar um top 5, né, choque intrauterino. Então a perda do gêmeo pode acontecer aí, né, se a mãe não sabia, então possivelmente aí foi no primeiro trimestre. Eu lembro, a minha perda de irmã gêmea se deu bem na implantação do útero. Nós viemos ali, eu acompanhava aquilo, e na regressão aquilo tudo vinha com tanta emoção, e eu implantei e ela não implantou, e realmente foi um processo a princípio muito doloroso, e depois eu pude ir processando
tudo isso, e realmente é muito fácil para eu poder identificar isso nas pessoas que eu trabalho hoje, né? A perda do irmão gêmeo são características muito aguçadas que as pessoas carregam na vida. Então, o que eu quero dizer com isso é que você começa a perceber quanta informação existe nesse período intrauterino, porque eu pude começar a entender a minha infância, de onde vinham aqueles sentimentos, o que estava acontecendo comigo, aqueles sentimentos, por que eu sentia tanto aquilo, né? E na medida que eu processei muita dessa informação, eu comecei a perceber de onde vinha o meu sentimento de me sentir traído, né? Porque era uma briga muito grande interna depois de ter processado o luto. Não foi o combinado, nós viemos juntos e você me deixou, então me senti traído. Então era aquele sentimento, aquela sensação de se sentir traído, aquele medo de ser traído pelas pessoas. Então eu comecei a entender a minha própria vida. Eu costumo dizer que quando você explora o território pré-perinatal, a sua vida começa a fazer sentido, você começa a entender cada detalhe da sua infância, da sua adolescência, da sua vida, né? E comportamentos que você tem. E é claro que na medida que você resolve essas feridas precoces, porque intervenções específicas precisam ser feitas, né? Ter apenas a consciência não resolve nada, né? Mas intervenções específicas precisam ser feitas para que isso possa ser reprocessado. E eu já conheci pessoas de perda de gêmeo, por exemplo, que decidiram naquele momento fazer conexões profundas com outros seres humanos, e era uma pessoa que eu a conheci junto com o marido dela, e eles tinham um relacionamento tão profundo. Ela havia prometido aquilo para ela, se conectar profundamente com outras pessoas, como com aquele relacionamento, né, do irmão que ela havia perdido. Então, é como eu disse no vídeo anterior, isso, ainda que um choque, o mesmo trauma aconteça com a pessoa, é como o feto interpreta. Então, por isso que eu falo, o que eu tô trazendo aqui é só informação, porque você pode supor, a partir de algumas características que eu tô falando, que você talvez tenha tido esse ou aquele choque, mas a interpretação que você deu, e é exatamente o que aconteceu, é somente explorando que você vai descobrir. Por isso que realmente é fundamental fazer esse trabalho, mas ter essas informações traz muita clareza. Então vamos falar um pouquinho aqui do terceiro trimestre, tá? Então o terceiro trimestre, o corpo ali já tá formado, então o corpo já não tem mais aquela preocupação, já não tem mais aquela a emergência, né, de sofrer um choque, né, de ser afetado por um choque ou por um trauma, porque o corpo já está todo desenvolvido. Então a percepção do bebê, do feto, deixa de ser interior e passa a se voltar ao exterior, a se conectar com o que existe fora da barriga da mãe. Então é um movimento de entrar para dentro e sair para fora, né, o tempo inteiro fazendo isso. Então é onde o ego primitivo começa a se formar, né? Então uma característica disso é onde as associações começam a acontecer, ou seja, A está ligado a B. Um exemplo disso é mais ou menos assim: quando uma criança queima a mão, ela não precisa queimar a mão de novo para saber que aquilo é perigoso. Então ela queimou a mão, ela já sabe, aquilo é perigoso. Então muitas experiências que acontecem por associações nesse período podem ser experiências muito profundas e difíceis de se desfazerem ao longo da vida. Por exemplo, um bebê que se mexia demais na barriga da mãe ali no terceiro trimestre, os pais brincavam que ele era uma abelhinha trabalhando o tempo inteiro, que ele não parava quieto, né, que ele não dava sossego. E de fato essa pessoa se tornou uma criança hiperativa e um adolescente com muita ansiedade, onde nenhum remédio, nenhuma intervenção conseguia baixar aquela ansiedade por conta das associações feitas, né? Então muitas associações começam a acontecer. É quando você começa a visitar os seus pais em sonhos, a sentir os cheiros, a perceber o lugar onde você vai ficar, o quarto, você começa a se identificar com a voz, você começa a fazer associações dos lugares, dos seus irmãos, dos seus tios, dos seus avós, da sua cultura. Então realmente é um período de associações e da construção do ego, né? Então se o bebê, acredito, se ele pudesse falar, né, o feto eu sou isto, né, ou eu sou aquilo. Então é essa identificação, é onde o apego
apego começa, né? O apego pelas coisas, pelos entes queridos, pelas pessoas importantes. Então, traumas e choques muito relevantes nessa fase, por exemplo, a perda de um ente querido lá fora, de um avô que partiu, de uma avó, de um irmão, de algo que aconteceu. Então, isso realmente fica ali impregnado dentro da criança antes de nascer. E ainda no terceiro trimestre, a gente tem um outro estágio, existem vários, tá? Mas eu tô pontuando alguns importantes aqui, que é o estágio da observação, que é antes de vir para a vida, você observa, você olha em retrospecto desde onde você veio, pré-concepção, e você pondera tudo isso, e você olha para onde você vai. Então é a experiência também onde muitos fetos decidem não vir. E aí são muitos processos de cesárea, de nascer por fórceps que não querem vir à vida. E assim, existem tantas outras choques e traumas que eu não mencionei. Por exemplo, assim, em outros estágios, né? Ao longo desses estágios, muitos choques e traumas podem acontecer. Então, existe o choque do gênero. O que é isso? Por exemplo, o choque do gênero é quando os pais desejam uma menina e vem um menino ou vice-versa. Então isso é o choque do gênero, que no nascimento pode ser uma recapitulação, a pessoa nascer com o que a gente chama nascer com invertida, né, com os pés ou de bumbum. Então tudo isso tem relação com todos esses traumas e choques que vão acontecendo ao longo dos 9 meses. E de fato as pessoas que regridem até o choque do gênero, por exemplo, de repente tem infâncias, se é uma menina e o pai ou a mãe queria um menino, ou se sentindo rejeitado, não se sentindo aceito, ou fazendo de tudo, gostando de brincadeiras de meninos, querendo jogar bola, cabelo curtinho, enfim. Eu estou aqui pontuando algumas possíveis causas, não estou dizendo assim, se aconteceu isso, a pessoa vai ser homossexual, então eu já estou aqui trazendo clareza para não haver esse tipo de equívoco sobre o que eu estou dizendo, tá ok? Porque esse é um material muito delicado de se explorar e de se falar. Realmente está sendo um desafio para mim trazer isso para você. Então, outros choques e traumas que podem acontecer, algo que eu descobri, que na verdade eu fui ensinado, né, é que nesses 3 estágios nós somos muito permeados, né, entra muito do histórico dos traumas dos nossos pais que não foram processados. Então nós absorvemos isso com uma intensidade muito grande. Nós vemos muito isso, esse processo, né, no trabalho de constelações familiares, como nós carregamos a história aí de nossos antepassados. Mas no trabalho de constelação particularmente, eu tenho percebido que coisas que nós carregamos dos nossos pais somente com o trabalho de constelação não é muito fácil de ser dissolvido ou encontrar uma resolução. E na medida que eu estudo mais psicologia pré e perinatal, eu entendo o porquê. Assim, coisas que vêm de gerações para trás lá, é muito mais fácil. Uma constelação, ela atua lindamente, mas nesse tipo de carregar, né, de absorver coisas dos nossos pais, que nós absorvemos no período intrauterino, só a constelação, ela não é tão eficiente porque nós carregamos isso também no nível somático. Então isso precisa ser tratado como um choque, um trauma. E na medida que isso é feito, é muito mais fácil ter essa liberação e essa resolução, porque na medida que a mãe está grávida, muitos choques e traumas que os pais tiveram na gestação deles, que foram reprimidos, negados ou escondidos inconscientemente, eles vêm à tona e o bebê capta isso de forma inconsciente. E no terceiro trimestre, principalmente, ele experiencia isso e se confunde com o seu self, com ele, né? Então, isso sou eu, isso é meu pai. Não existe essa diferenciação. Então, é muito comum essas experiências acontecerem. Eu me lembro, então estava lá aquela garota e a mãe dela de repente surgiu, né, na mente dela, e uma dor muito profunda da dor que a mãe tinha passado
com a mãe, com a avó, né? A mãe da mãe. Então era como se ela fosse rejeitada. E essa pessoa se sentia muito rejeitada também pela mãe. Então aí era um trauma transgeracional acontecendo, né? Então a gente começa a ter uma ideia mais profunda de que os traumas, se nós hoje curamos os nossos traumas nesse nível, os nossos filhos estão livres disso. Na medida que nós curamos os nossos traumas, mesmo se os nossos filhos já forem crianças, adolescentes, até mesmo adultos, isso pode ser dissolvido, né? Então realmente é um trabalho muito profundo consigo próprio que você faz aí e que você pode, para as próximas gerações, né, as que vêm depois de você, isso se dissolver, isso se encontrar uma resolução. Claro que aqui eu estou trazendo de uma forma global tudo isso. Eu poderia aqui gravar 10 vídeos só falando sobre isso, tá? Mas não é o meu intuito. Eu queria trazer uma ideia para você desses 3 estágios, né, do período intrauterino. E você já entendeu, né, da importância de trabalhar nisso na nossa vida. Por que eu vou trabalhar nisso? Isso está lá atrás, está escondido, né? Está escondido da sua parte racional e consciente, talvez, mas isso inconscientemente está atuando como programas, como padrões de comportamento, como padrões emocionais, como coisas que se repetem na sua vida e você não encontra uma raiz, ok? Então, existem também vários estágios no nascimento e vários traumas e choques que podem acontecer durante o período de nascimento, né? Então, a parte, né, que é a entrega mesmo, a parte de nascer, então ali existem algumas coisas que podem acontecer. Eu não quero explorar isso aqui com você, tá? Porque eu acho que a gente já falou sobre assuntos o suficiente aqui sobre esse território. E também no próximo vídeo eu vou falar um pouco sobre os traumas e choques que acontecem na pré-concepção, ou seja, antes de nós chegarmos até aqui, né? E realmente é um assunto muito interessante, porque muitas pessoas não acreditam que possa haver consciência antes da pré-concepção e elas se surpreendem nesses trabalhos quando a gente começa a acessar tudo isso dentro de nós, tá? Como eu já disse para você, o que eu trouxe aqui são apenas informações, não é intervenção nenhuma, não tem nenhum intuito de ser algo terapêutico para você, apenas informações. Então fica o meu convite para você, se você quiser realmente começar a explorar essa parte de você, vem com a gente na vivência pré e perinatal. Nós nos retiramos numa pousada no interior, 3 dias, então é um ambiente propício para nós começarmos a adentrar esse território, porque precisa de calma, precisa a velocidade diminuir, ok? É um outro tipo de linguagem que a gente vai utilizar, é uma outra história mexer nesse contexto. Então você não vai estar preocupado com o marido, com a esposa, com o pai, com a mãe, com o filho, com o cachorro, com o trabalho. Realmente a gente precisa desse retiro, dessa imersão, e nesse trabalho nós vamos fazendo regressões, e não são diversos tipos de regressões, porque podem ser regressões fisiológicas através do seu corpo, regressões através de toques, né? Então existem muitas formas dessas memórias serem trazidas à tona, e na medida que aqueles choques e traumas começam a se apresentar, nós começamos a integrar esse processo através de intervenções específicas, né? Eu vou utilizar aí todo o meu conhecimento na área de traumas, na psicologia pré-perinatal e muitas outras modalidades de cura para cuidar disso que vai surgindo através desse território. Realmente é fascinante acompanhar e testemunhar pessoas fazendo um trabalho nesse território, porque tantas coisas lindas podem surgir depois que um trauma encontra uma resolução, um choque encontra uma dissolução, né, uma descarga do corpo físico. Realmente você pode começar a se reconectar com a vida, com a sua força, a reconexão com a força divina, com a vida, com a alegria de viver. Isso realmente não tem palavras que transcrevem isso. E assim como eu transformei a minha vida de tantas formas diferentes e profundas nesse trabalho e das pessoas que eu já conduzi e as que eu já testemunhei, fica aqui o meu convite para você, para que você venha junto com a gente participar desse processo de profunda transformação. Eu não estou dizendo que esses 3 dias vão transformar toda a sua vida, né? Mas o inconsciente, ele é tão sábio
que durante esses 3 dias o que é mais relevante, ou seja, aquilo que é a emergência que precisa ser cuidada, ela vem à tona e a gente pode dar atenção àquilo. Porque eu já fiz esse processo de voltar lá pro útero várias e várias e várias vezes e sempre é diferente. Então aquilo que eu já encontrei uma resolução, eu vou encontro uma outra coisa, uma força, um recurso, um outro choque, um outro trauma. E nisso eu vou me aprofundando na minha história, eu vou me dando a oportunidade de me transformar em um nível muito profundo. Realmente é muito fantástico trabalhar nesse território. Então fica aqui o meu convite para você. Vai ser uma honra, um prazer ter você. Eu quero ressaltar que o número máximo de pessoas por cada turma são 15 pessoas, porque é um número que eu observei que em 3 dias eu posso, acompanhar em processos muito profundos e realmente ajudar, a pessoa a processar aquilo da maneira mais correta, da maneira mais saudável possível. E a gente precisa cocriar um espaço seguro, cocriar um ambiente propício para esse trabalho ser realizado. Realmente é um trabalho fantástico. Então, se você quiser participar dessa vivência com a gente, você vai encontrar em algum lugar aqui o nosso contato, tá ok? Você entra em contato com a nossa equipe, você procura saber se existe vaga para a próxima turma referente e vai ser um prazer poder receber você, tá bom? E fazer essas transformações, dar início a esse processo de transformação profunda na sua vida. Eu vou ficando por aqui, me aguarde no próximo vídeo que nós vamos explorar o período pré-concepção e que choques e que traumas podem advir desse período e como isso pode afetar a nossa vida, tá ok? Então é isso, eu vou ficando por aqui e te vejo no próximo. Olá, meu nome é Bel, sou amiga pessoal do Manuel e tô aqui um pouco para falar sobre o que foi o pré e perinatal. Meu nome é Bruna, eu tenho 26 anos e eu tô aqui para falar um pouco sobre uma vivência chamada pré e perinatal. Olá, meu nome é Rosa Kabroski e eu participei do pré e perinatal de dezembro de 2014. Meu nome é Kátia, estou aqui para compartilhar com vocês a experiência pré-perinatal e falar um pouco de como foi essa vivência. Foram quase 3 dias, o qual me despertou muita coisa. Olá, meu nome é Sueli, eu tenho 32 anos e eu vim aqui compartilhar com vocês a minha experiência, que eu participei do pré e perinatal, e eu vim tentar falar um pouquinho dela, mas é muito difícil, é uma experiência única, inexplicável. Então eu cheguei lá achando que não ia ter muita novidade para mim, apesar de eu não conhecer nada do tema. Eu tive, de vida mesmo, muitas, como se diz assim, clareza em processos da vida. Me abriu muito os olhos para muitas coisas próprias minhas que eu não via antes. É um momento que você se descobre o quanto que você é importante, o quanto é bonito você vir à vida, você ter uma vida, é algo divino, é inexplicável. Respostas que eu procurava no mundo externo, eu venho encontrando em mim mesma. Creio que isso se chama autoconhecimento. Na verdade, o que acontece nesse curso, essa vivência, é um renascimento, né? Você participa de dinâmicas que despertam suas sensações mais íntimas. Eu fico muito emocionada, me toca profundamente. Da onde viemos? Nossa existência, começo de tudo. Mas chegou uma determinada hora lá que a coisa bateu e foi emocionante. Posso dizer que foi um momento divino mesmo, inexplicável. Confesso que há um tempo atrás eu não queria isso, eu queria fugir de mim mesma, isso é ruim. E hoje não, hoje a cada dia estou sedenta em me conhecer. E com isso as pessoas se aproximam e perguntam: o que você está fazendo? A melhoria dentro da minha casa, em relação com a minha mãe, com o meu pai,
Foi algo assim inexplicável. E te mostram o seu verdadeiro eu, o mais intrínseco, escondido lá dentro de você. E é muito, muito profundo, né? Porque você consegue voltar lá atrás, né? Onde tudo começou, onde houve vida, né? Na fecundação, né? Desde a sua fecundação, onde teve o sopro, né, da vida. Mas o que eu posso dizer é que foi incrível, foi uma experiência mágica, maravilhosa. Valeu muito, muito mesmo pra mim. O que eu aprendi é que a gente carrega muitas coisas que a gente nem imagina dentro da barriga da nossa mãe, e muitas coisas que a gente viveu lá é o que a gente é hoje, que faz parte do nosso comportamento hoje. E você conseguir voltar nisso, ter as sensações que a sua mãe teve, é simplesmente mágico. Das melhorias que eu tive na minha vida são assim infinitas. É como se a minha casa, a casa que é eu, minha vida, fosse sendo assim arrumada, organizada. Sabe quando você acha uma coisa que você não via há muito tempo e de repente, olha, isso existe, que bonito, que gostoso descobrir coisas da gente. E uma coisa que me chamou muito a atenção, que antes de eu fazer o pré-perinatal, eu não poderia imaginar ou pensar na ideia de ter filho. E hoje já me é aceitável pensar na possibilidade de ter filho. Eu não tenho mais reações corporais, eu tinha aversão totalmente em pensar nessa ideia. Isso ficou assim muito, né, foi algo que me chamou muito a atenção. Então, eu posso dizer que eu consegui lidar melhor com as dificuldades que eu tenho, coisas que eu descobri que é lá do passado, e hoje eu posso lidar muito melhor com essas minhas fraquezas, com esses meus defeitos. E uma das coisas que vem acontecendo também comigo é o sentimento de gratidão. E aí que eu fico muito emocionada. É o sentimento de gratidão, gratidão pela vida, gratidão por existir. Você conseguir enxergar o mundo de uma forma diferente é gratificante. Então eu sou muito grata ao Manuel, fundador do Núcleo Terapêutico Sinapse, e ser esse facilitador aí de caminhos, ser uma pessoa especial, que é um instrumento mesmo de Deus, uma pessoa que tem muita fé e que abre, né? Abre assim a nossa mente de uma forma muito especial, muito ampla. Confesso também que eu não estou fazendo nada, simplesmente minha lente para o mundo está menos embaçada. E só o início da jornada, que eu sei que é muito longa, e o que eu tenho é agradecer e recomendar que realmente você experiencie, porque em palavras não dá para explicar. É uma nova visão, né? Uma nova lente. São os mesmos olhos com uma nova lente, né? E principalmente aprendi a lidar melhor com a minha criança interior e a não esquecer dela, porque ela tá aqui, ela me acompanha, e acredito que todos nós somos crianças adultas e a gente nunca vai deixar de ser criança, então a gente não pode esquecer e não perder esse vínculo com a nossa criança interior, porque ela tá ali, ela só quer ser amada, ela só quer ser reconhecida. Então eu acho que eu aprendi muito bem a fazer esse exercício e venho evoluindo nisso. Por quem eu sou, né? Porque quando você descobre coisas de você, quando você... Não é que você descobre, tá ali, tá aqui com a gente.
Mas quando você olha para aquilo, Eu acho que nós não poderíamos passar por essa vida sem experienciar isso. É algo inexplicável, é só você sentindo mesmo que é você estar ali diante do seu renascimento, é algo incrível. ai meu Deus, que delícia é viver isso, poder compartilhar com com vocês. E é isso. Eu queria realmente dividir essa experiência de 3 dias, né? Foi sexta, sábado e domingo. E aí você pode fazer uma nova escolha. Você pode olhar para um outro lado e falar, olha, eu posso ir por aqui. E o que explode no meu peito é um sentimento de gratidão, que eu digo que é um sentimento nobre. E a cada dia esse sentimento cresce. E assim, eu queria agradecer muito ao Manuel Augusto, esse terapeuta, essa pessoa incrível que olha pra gente, olha pra cada um como seres únicos. E agradecer também, eu vou agradecer sempre a Deus pela oportunidade. Então é isso. Tenho certeza que vocês vão gostar. Obrigada, Manuel, e até mais. Beijo a todos. Se alguém quiser saber, conversar comigo, não sei, me chamar, pode me chamar no meu Face, Rosa Kabroski, e a gente pode conversar sobre isso, que é maravilhoso. É muito bom dividir com vocês uma coisa que me fez tão bem e que me faz tão bem.